Como é que come doce e ainda emagrece? Hoje em dia, existe a falsa crença que você precisa cortar tudo que é doce para emagrecer. Será que é verdade? Você realmente tem que cortar tudo que você gosta para emagrecer? E será que o problema está no doce mesmo? Ou no contexto geral da dieta? Por que tem gente que come doce e fica descontrolado com compulsão, e tem gente que come um tabletinho e fica tranquilo? O que o doce realmente faz no corpo, no metabolismo, na cabeça, no cérebro, no corpo? E qual a diferença entre os doces? Chocolate é a mesma coisa que goiabada, que doce de leite? Dá para usar tudo? Qual a diferença? E você também vai ver como encaixar o doce da sua dieta sem travar o seu resultado. E como evitar esse auto-engano e a sabotagem emocional relacionados à dieta, carboidratos e doce para você evoluir sem ficar passando fome e sem se enganar. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então, sem mais delongas, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver é o que realmente define o emagrecimento. Será que é só o déficit calórico ou tem mais coisas envolvidas? Então, a primeira coisa é o déficit calórico. Então, se você baixar suas calorias e comer menos do que você gasta, você vai emagrecer? Isso não acontece na verdade. Por quê? Porque o peso que você perdeu pode não ser de gordura, pode ser de outras coisas. Então, só o déficit calórico não vai garantir o seu emagrecimento. Porque existe fome emocional, existe hormônios, como está o seu ambiente hormonal, existe o estresse, o hormônio do estresse, que ele cataboliza músculo e para a queima de gordura, começa a armazenar mais gordura. Então, tudo que está acontecendo ao seu redor e dentro de você vai dizer se você vai emagrecer de fato ou não. Então, existem três forças invisíveis aí que moldam isso. A primeira delas é o sistema de recompensa. O que é isso? Ele é controlado pela dopamina, que dá um impulso de você agir. Ou seja, ele é o sistema que faz você desejar um alimento, querer um alimento. E ele pode estar desregulado ou regulado. Se ele estiver desregulado, o seu corpo vai pedir vários tipos de alimentos, seja doce, salgado, fritura, açúcar, em períodos diferentes, com frequências diferentes, de acordo com o que o seu sistema de recompensa está acostumado. A segunda força invisível é o nível de saciedade que você tem. E isso é organizado pela dieta. A qualidade alimentar que você come, a quantidade de proteínas, fibras, vegetais e verduras e gorduras que você come para equilibrar o nível de saciedade do seu organismo. E a terceira força seria a qualidade nutricional dos alimentos e as estratégias que você usa com eles para você queimar mais gordura e ganhar mais massa. Ah, me dá um exemplo, Breno. Tipo o jejum intermitente, comendo só proteína, por exemplo, e fazendo um ciclo de carboidratos no final do dia. A forma que você estrutura os alimentos e a qualidade de cada alimento, de cada refeição no horário certo, pode te fazer criar um ambiente hormonal muito mais favorável para ganhar mais massa e perder mais gordura. Então, tem muitos segredos escondidos aí. E por esses fatores, a gente vê que o emagrecimento é muito além de só comer menos comida, porque tem toda uma base fisiológica, hormonal, mental e psicológica envolvida em todos os fatores do nosso corpo e do nosso organismo. Então, dá para emagrecer comendo doce? Que dá. Só que você tem que manipular a forma que você come o doce para ele não bagunçar o seu sistema hormonal. Porque fazendo isso, você não vai alterar sua fome, saciedade e nem metabolismo. E aí você vai ter tudo favorável para comer ele e continuar evoluindo. Só que como é que se faz isso, né? Você vai descobrir nesse vídeo. Mas agora vamos para a relação do doce com a dopamina. O doce estimula o cérebro e ele produz dopamina. E o cérebro acha que isso é uma recompensa imediata. E essa recompensa é associada com o açúcar, o doce. E aí ele começa a vincular isso a, ao doce. Ou seja, toda vez que você estiver estressado, cansado, ansioso ou precisar de um alívio, ele vai lembrar do quê? Do doce. E aí o que acontece? Você entra num ciclo de vício emocional, que você começa a sentir estresse, ansiedade ou tédio, emoções que precisam de um alívio. Aí você vai, come o doce. Aí você sente o alívio imediato, só que logo em seguida você tem uma queda de dopamina e você tem a vontade de comer mais.
mais doce, para repetir esse alívio. Lembrando que essa dependência que acontece não é química, não acontece de forma química, é e sim comportamental. O açúcar vicia o seu cérebro a querer sempre mais, maior dose. Parece uma droga, mas não é. Não tem uma dependência química. Isso significa que se você trocar açúcar por outra válvula de escape, você consegue tirar ela tranquilamente da sua vida. Então não tem essa dependência química. Só que com o tempo o cérebro se adapta e você vai precisando de cada vez mais açúcar para sentir o mesmo alívio que ele quer. E aí vai criando uma bola de neve gigante. Porque o açúcar, ele consome muita caloria, mas ele não dá saciedade. Então você vai consumindo mais e mais e o corpo só vai estocando mais como gordura. Então, primeiro de tudo, você tem que reprogramar o seu cérebro, que é desvincular o doce ao alívio imediato. Você tem que comer o doce de forma controlada na sua dieta. E não quando você está triste, quando você está ansioso. Porque isso vai fazer o quê? Toda vez que você sentir essa emoção, o cérebro vai querer esse alimento, porque você está viciando ele nisso. Mas fica tranquilo que isso é fácil de resolver. É como se fosse uma reeducação alimentar. Então, vamos para o próximo bloco. Qual o impacto fisiológico do doce no metabolismo? O açúcar entra na corrente sanguínea e libera insulina. Insulina, ele armazena o açúcar ou no músculo ou vira gordura. Caso o seu músculo esteja cheio, ele vai virar gordura. E a insulina ela diminui o açúcar do sangue, porque ela vai, pega o açúcar do sangue e joga no músculo. Aí você fica sem nada no sangue. E quando você fica sem nada no sangue, o corpo deseja mais açúcar. Então cria um vício. Além desse vício metabólico, também tem um vício do sistema de recompensa, que eu expliquei anteriormente. São vícios de duas formas diferentes. Agora, se você come um doce junto com a refeição, o que acontece? A refeição tem proteínas, fibras, uma refeição de dieta, né? Vegetais, fibras, proteína. Então ele vai fazer com que o doce seja armazenado ali, digerido de forma mais lenta. Então ele não vai puxar tanta glicose com rapidez do sangue e você não vai ter esse rebote absurdo. Ele vai fazer aos poucos, junto com a refeição, por causa da digestão lenta da refeição. Então, nesse caso, a insulina vai subir menos e você consegue não ter essa compulsão, não abaixar a glicose demais para você ter gatilhos. Então, o que acontece? Por exemplo, você almoça e vai comer um chocolatinho 70% depois do almoço. Isso é a melhor forma de comer doce, por exemplo. Se você comer só o chocolate e tivesse barriga vazia, aí seria um grande problema. Ah, mas Breno, já estou comendo um almoço e tal, não vai somar ainda mais caloria? Sim, só que aí é a caloria do seu dia inteiro. Se você fizesse barriga vazia, com certeza seria pior. Por quê? Porque você pegaria todo o estresse hormonal ali e jogaria para compulsão e impedir a saciedade. Então você teria gatilhos de vontade de comer e desfavorável metabolicamente também. Ou seja, o doce deve ser comido de quê? Sempre como sobremesa. Nunca como você está de barriga vazia e vai lá e come o doce. Isso aí você nunca pode fazer. Então agora vamos para os tipos de doce. Chocolate 70%. Ele tem muito açúcar e muita gordura saturada. Só que ele também tem fibras, por causa do cacau. E os benefícios do cacau também, que é bastante antioxidante. E antioxidante combate o estresse. E por causa disso ele vai causar mais saciedade e um pico de insulina menor. Então você juntando isso com as refeições, fica muito legal. Dá para fazer de forma bem tranquila. Mas você deve fazer isso todo dia? O que que eu recomendo? Eu recomendo que você, quando você realmente precisar de um alívio, não por causa de emoção, mas sim por desgaste da dieta ou estresse, alguma coisa, você pode incluir ali na dieta. E isso vai ser benéfico até certo ponto, dependendo da sua resposta hormonal a isso. Que é o quê? Se você está na dieta muito restrita, que eu vou explicar mais à frente, pode ser um problema. Mas vamos voltar aqui na explicação. Doce de leite, goiabada, bananada, esse que tem só açúcar, não tem gordura saturada quase nenhuma. No máximo aí 1 grama, que é na lata ali de doce, a cada 20 gramas. Então é basicamente só glicose, sacarose, né? Porque tem açúcar industrial, não é a glicose pura. Aí dispara muito a insulina, ou seja, e dá pouquíssima saciedade. Então, se você comer ele sozinho, o seu desejo por comer mais vai ser muito maior, muito grande, muito rápido. Então, deve ser usado com cautela e, se for usado na dieta, sempre como sobremesa.
Aí tem doces com farinha e gordura, que é tipo biscoito recheado, esse tipo de coisa. Isso aí não tem como. Por quê? É farinha refinada, açúcar e gordura. É tipo tudo que o corpo prioriza para inflamar, para dar ruim. E muitas vezes a gordura ainda é hidrogenada, né? Que é pior ainda. Então ela vai ativar as duas vias de recompensa do corpo, de dopamina, tanto pela gordura, gordura trans, né, hidrogenada, e também pelo açúcar. Então ela vai sabotar completamente seu ambiente hormonal e também a sua cabeça. Então é o tipo de alimento que não dá para encaixar na dieta. Tem que ser algo como uma refeição livre ou alguma coisa de vez em quando. As pessoas que normalmente comem isso, elas não vão ter shape, porque justamente ele atrapalha demais tudo, todo o processo. Você vai sentir mais fome, o metabolismo vai ficar mais lento, vai atrapalhar tudo, entendeu? Ou seja, dos doces aí que existem, o chocolate 70% ele é mais viável, metabolicamente e também dopaminamente, no sistema de recompensa. O doce de leite, goiabada, etc., daria para usar se você jogasse uma refeição com muita fibra. Então, se proteína e muita fibra, daria para jogar um doce junto assim. Se não, o chocolate 70% acaba sendo melhor mesmo por causa das calorias, que tem mais gordura saturada. Mas isso você tem que controlar a quantidade de comida da sua dieta. E aí ficando equilibrado, tudo fácil. Então, como é que encaixa doce na dieta? Resumidamente, na refeição livre ou nas refeições como sobremesa. O que que você não pode fazer? Você usar o doce como recompensa. Por quê? Porque isso vai te fazer um gatilho cerebral para você sempre querer aquilo quando você precisar desse alívio, sentir essa emoção. Então tem que ter cuidado. Não faça isso porque pode ser algo muito pior depois. Você consiga entrar na compulsão e acabe comendo sem parar e não saber o que fazer para resolver isso. Agora vamos ver quando é que o doce não dá para encaixar de jeito nenhum. Quando é que ele não tem como? Por causa da densidade nutricional, que é a quantidade de calorias pelo volume. Você vai começar um processo de emagrecimento. Você consegue encaixar um doce? Com certeza. No começo é bem tranquilo. Manutenção, começo de emagrecimento é tranquilo. Mas conforme você for secando, se você quiser ter um percentual de gordura baixo, abaixo de 10% homem, 15% mulher, 17% mais ou menos, você vai precisar de algo a mais. E o que que acontece? Quando você começa a baixar as calorias, o seu déficit ficando alto, você vai sentir muito mais fome, o metabolismo vai ficando mais lento. E aí você vai precisar de máximo de nutriente possível. Então não vai caber o chocolate, entendeu? Nesse caso. Conforme você for ficando mais seco, você vai ter que ir tirando e limpando a dieta o máximo possível, para você gerar o máximo de saciedade e resposta hormonal, para você conseguir deixar o percentual de gordura bem baixo e com a massa considerável, para você ficar bem definido e denso. Porque qual é a questão? O doce não dá saciedade e é como se fosse caloria vazia. Você joga caloria para dentro, só que ele não te ajuda em nada. Ele só é caloria. E é facilmente armazenado como gordura, além de estimular a insulina e poder sabotar o ambiente hormonal para querer comer mais. Além de não dar saciedade, ele aumenta a vontade de comer. Sendo que os alimentos em geral são o contrário. Eles tiram a vontade de comer. Você come para você ficar saciado, entendeu? Então, se você come doce e ficar com mais fome, ele pode te atrapalhar muito na dieta restrita. Então é por isso que na dieta restrita você tem que cortar qualquer tipo de doce. E sim usar toda a dieta de forma inteligente. Senão você não vai conseguir secar onde você quer. E uma coisa importante também é que o doce antes de dormir pode regular ali o sistema e fazer produzir muito mais cortisol durante o sono. Isso atrapalharia todo o processo de produção hormonal. Então muito cuidado com o doce antes de dormir. E uma coisa extra também que dá para falar, como o doce aumenta muito a liberação de insulina e ela aumenta muito o cortisol faz armazenar gordura na barriga. Então, se você tem muita gordura na barriga, é muito provável que o seu problema seja com sensibilidade à insulina. Então, você ajeitar isso pode te ajudar muito a secar. Então, uma alternativa para comer doce, você fazer substituições. Como assim, Breno? O whey, ele é um doce, só que ele é proteína, ele não é açúcar. E o outro tipo também seria receitinhas fitness, que também teria o sabor doce do adoçante, por exemplo, e você teria o benefício no caso do sabor. Por exemplo, panqueca proteica com cacau e whey, ou pasta de amendoim.
já daria um sabor doce, te saciaria, te trazia aquele alívio que o seu sistema de recompensa precisa, mas sem causar o dano metabólico, que o açúcar em excesso vai te causar. E também lá na Dieta Fácil, que é meu produto, eu te ensino a fazer uma dieta de forma muito mais fácil, com a metodologia que eu criei. Também eu passo ali um livro de receitas, com 40 receitas, e tem acho que 20 receitas doces, e é tudo estruturado para bater as calorias. São receitas de 200, 300, 400, 500 calorias, que eu adaptei todos os ingredientes para ficar certinho. E aí você pode trocar a sua refeição da dieta pela receita. E aí é muito interessante, né? Também vem junto com muitas coisas, protocolo de emagrecimento. Eu deixei lá mais de 300 treinos também, no treino fácil, que pode vir junto com a dieta, né? Você pode pegar junto. Então dá uma olhada lá no site que tem absurdo de coisa. Tudo para você conseguir evoluir tem lá. Protocolo de suplementação, receita, treino, dieta. Então, você aprendeu que com doce dá para usar ele na dieta e ter uma liberdade de forma estratégica ali. Então, o problema, na verdade, nunca foi doce. O doce em si não é o problema. O problema é o contexto que você usa o doce na sua dieta. Ou seja, dá para comer um chocolatinho depois do almoço? Com certeza. Você está num cut restrito? Não? Então dá para encaixar, só você substituir as calorias. Agora, você comeu, te causou um impulso de comer mais, te atrapalhou de alguma forma? Aí você já não consegue colocar, porque talvez a sua situação hormonal ali não esteja te dando saciedade suficiente. Então você tem que ajustar a dieta para regular isso, para depois você colocar o chocolate. Então, algumas pessoas vão comer o chocolate e elas vão ficar saciadas. E outras pessoas vão comer o chocolate e vão ter uma compulsão absurda. Então, depende do contexto da sua dieta. Espero que isso tenha entendido bem isso. Ou seja, o verdadeiro plano que vai funcionar de verdade para você é o quê? É uma dieta montada com base no seu ambiente hormonal, na sua rotina, na sua genética, entendeu? Quando você leva em conta tudo, seu sistema de recompensa, como que está modulado os seus hormônios, seu percentual de gordura, sua quantidade de massa, metabolismo, você leva em conta tudo isso para quando você vai fazer uma dieta ideal para você. E aí sim você vê se compensa colocar um doce ou não na dieta. É complicado, né? Mas se você quiser isso tudo fácil, eu também tenho acompanhamento, hein? E ó, já se inscreve no canal se você gostou do vídeo, hein? Até a próxima.